Direito Administrativo. Aula 4. Autarquias. Agências reguladoras, agências executivas e consórcios públicos. As agências reguladoras existem para regular a economia, sem interferências políticas. Para exercer essa função regulatória, a agência é criada como autarquia, o que lhe permite ter os mesmos poderes do Estado. Os poderes principais de que é dotada são o poder de polícia e o poder normativo. O poder de polícia permite que a agência fiscalize a atividade econômica ou o serviço público. Pode, inclusive, impor penalidades. É por isso que, por exemplo, podem-se fazer denúncias perante uma agência. O poder normativo permite que a agência estabeleça as regras para a atividade econômica ou para a prestação do serviço público. Veja a entrevista a seguir, em que o professor entrevistado destaca os principais aspectos da agência reguladora. O convidado deste Veja Entrevista é Carlos Ari Vieira Sundfeld, professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos conversar sobre um assunto pouco conhecido dos brasileiros e muito importante: as agências reguladoras. Carlos Ari, o que é uma agência reguladora exatamente? Quais são as funções dela e em que setores nós temos agências? A agência reguladora é uma entidade de Estado, não propriamente uma entidade de governo. O que significa essa diferença? Uma entidade de governo é vinculada à orientação em tudo do chefe do Poder Executivo. Uma entidade de Estado tem uma influência muito indireta do chefe do Poder Executivo, mas tem missões públicas importantes. A missão pública de uma agência reguladora é regular ou serviços públicos como telecomunicações, energia elétrica, ou outro tipo de atividade importante socialmente, como planos de saúde, como possivelmente sistema financeiro, como mercado de ações. Criação de agência reguladora, quer dizer, criação de uma entidade de Estado autônoma em relação ao governo para fazer regulação, é uma das opções possíveis para regular serviços. As agências reguladoras existem no mundo desde quando? Nos Estados Unidos, essa experiência surgiu no final do século XIX, no início do século XX, quando o liberalismo começou a reconhecer que, para sua própria preservação, era preciso regular alguns serviços. Quer dizer, foi um compromisso entre o liberalismo absoluto, quer dizer, a ausência de regras públicas para cuidar da atividade empresarial e a necessidade de intervenção pública. A primeira surgiu em que setor, Carlos Ari? Setor ferroviário nos Estados Unidos. E essa ideia de agência era justamente para permitir uma regulação estatal, mas que não fosse uma regulação de natureza política, uma interferência política. Então, seria um ente autônomo, capaz de ter uma missão clara, autonomia para cuidar do setor. E baseado em critérios técnicos. Critérios técnicos, uma legislação que definisse a sua política básica e, eventualmente, a fixação pelo Poder Executivo de algumas diretrizes políticas, dentro de certos limites, que a agência iria implementar tecnicamente. Carlos Ari, no Brasil elas surgiram em 98, né? Em 98 surgiram as primeiras agências independentes. E em que áreas elas atuam? Quais são? As mais importantes no âmbito federal: telecomunicações, energia elétrica, petróleo, plano de saúde. Existem outras, mas essas são as mais importantes que surgiram naquele primeiro período. Muito ligado, no caso de telecomunicações, à privatização. Mas não necessariamente, porque a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuida de plano de saúde, não tem nada a ver com privatização. Surgiu para regular a atividade privada de assistência à saúde, por meio de plano de saúde, porque era preciso ter algum tipo de ação pública, de regulação pública sobre esse setor de interesse público. Carlos Ari, em tese, para que os espectadores entendam, o que deve fazer, por exemplo, a agência na área de telefonia? Qual é o papel dela? O papel da Anatel é cumprir um projeto que está na lei. Qual é o projeto que está na lei? Permitir que exista livre iniciativa no setor de telecomunicações, que exigir, impor a concorrência nas telecomunicações, fazer desenvolver os serviços que são considerados essenciais em telecomunicações
e arbitrar o conflito entre os prestadores de telecom. Esses são, basicamente, as diretrizes legais, quer dizer, o programa legal para o setor de telecomunicações que justificou a existência de uma agência reguladora independente para cumprir este programa. Bom, nós vimos até aqui como deveriam funcionar as agências reguladoras. No próximo bloco a gente vai ver como funcionam as agências. Estamos conversando com Carlos Ari Vieira Sundfeld, professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas e especialista em agências reguladoras. Características gerais das agências reguladoras. É importante você entender que não há uma regra pré-estabelecida que defina como deve ser uma agência reguladora. A lei pode criar uma agência com características as mais diversas. Por exemplo, embora estejamos vendo as agências como espécie de autarquias, a rigor nada impede que uma agência reguladora seja constituída como fundação ou como empresa pública. Portanto, as características de cada agência devem ser procuradas na lei que a criou. Existe uma variação muito grande de uma para outra. Mas podemos destacar algumas características gerais que de um modo ou de outro estão presentes nas diversas leis. Função de regulação sobre determinado setor da atividade econômica, incluídos os serviços públicos, ou sobre determinadas relações jurídicas decorrentes das atividades econômicas em geral. Por exemplo, regulação de planos de saúde, ou da livre concorrência. Amplo poder normativo, nas áreas de sua competência. Relativa independência perante o Poder Executivo. Pretende-se que a agência seja uma entidade de Estado, e não de governo. Essa característica foi marcante, na época da criação das primeiras agências independentes, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nos anos seguintes, quando governava o presidente Lula, a independência foi questionada. Isso é coerente com a visão dos partidos então no poder, que é uma visão mais intervencionista do Estado. Veja a reportagem a seguir, que noticiava o questionamento da independência das agências. Isso é interessante, para que possamos ter noção de que há uma tensão ideológica, no que toca a esse assunto da autonomia das agências. Gestão de recursos humanos, das agências reguladoras federais. A Lei 9.986 de 2000, prevê algumas normas sobre o regime de pessoal, importantes para concursos públicos. Seus trabalhadores são regidos pela legislação trabalhista, e não por estatutos. As agências são dirigidas, em regime de colegiado. As diretorias colegiadas são compostas por 5, 4 ou 3 diretores, conforme a entidade. Os membros desse colegiado devem ser brasileiros. São escolhidos pelo Presidente da República, aprovados pelo Senado, e posteriormente nomeados pelo Presidente da República. E submetem-se à quarentena. Depois de desligados, ficam impedidos para o exercício de atividades, ou de prestar qualquer serviço, no setor regulado pela respectiva agência, por um período de 4 meses, contados da exoneração, ou do término do seu mandato. Se esse impedimento for violado, caracteriza-se o crime de advocacia administrativa. Se tinham férias a gozar, serão contadas nesses 4 meses. Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus à remuneração compensatória, equivalente à do cargo de direção que exerceu, e aos benefícios a ele inerentes. Conselheiros e diretores só perdem cargo por renúncia, condenação judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar. A lei específica que tenha criado a agência, pode prever outras condições para a perda do cargo, aumentando a estabilidade dos diretores. Vamos ver uma classificação das agências reguladoras. Quanto à origem, podem ser federais, estaduais, distritais, ou municipais. Quanto à atividade preponderante, podem ser agências de serviço, que são encarregadas de funções típicas de poder concedente, ou seja, fiscalizar e disciplinar a prestação de serviços públicos executados por empresas particulares. É o caso da Agência Nacional de Telecomunicações, da Agência Nacional de Aviação Civil,
da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Podem ser, também, agências de polícia. Nesse caso, exercem predominantemente a fiscalização sobre o exercício de atividades econômicas. É o caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Podem ser agências de fomento, que são as criadas para promover o desenvolvimento de setores privados, como é o caso da Agência Nacional do Cinema. E podem ser agências de uso de bens públicos, que realizam a gestão e o controle sobre o uso de bens públicos, como é o caso da Agência Nacional de Águas. Quanto à previsão constitucional, temos agências com referência na Constituição. Somente a Agência Nacional de Telecomunicações e a Agência Nacional do Petróleo se enquadram aqui. Todas as demais não têm referência na Constituição. Quanto ao momento de criação, podemos identificar 3 períodos. As agências de primeira geração, ligadas ao processo de privatizações. As de segunda geração, período em que se diversificou a atuação das agências, em que se criaram, por exemplo, agências de fomento. Há, ainda, uma terceira geração, marcada pela criação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que é caracterizada por exercer sobre o setor regulado, simultaneamente, o poder de polícia, o fomento, e as tarefas típicas de poder concedente. Por abarcar diversos poderes, cunhou-se a expressão agências pluripotenciárias, para as que se enquadram nessa categoria. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, defendeu hoje a substituição dos diretores das agências reguladoras em casos especiais. Para o ministro, ninguém é intocável e o próprio Congresso poderia rever as indicações. A crise aérea trouxe à tona a discussão sobre a duração dos mandatos dos diretores das agências reguladoras. Criadas há 10 anos para cuidar de setores estratégicos do mercado, como o de energia elétrica e o de telecomunicações, elas começam a ser questionadas. Os diretores têm mandatos fixos, em média de 5 anos, e só podem ser demitidos se houver processo judicial. Há 3 anos, tramita na Câmara um projeto de lei do deputado Leonardo Pitiani, do PMDB, que quer aumentar a fiscalização sobre as agências. Elas passariam pelo controle externo do Congresso, com a ajuda do Tribunal de Contas da União. Teriam também que divulgar as atas de reuniões pela internet e fazer uma consulta pública com as propostas de atuação para o ano seguinte. Até hoje, o projeto não foi aprovado. Hoje, durante um debate sobre o papel das agências, com a participação dos presidentes de várias delas, o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, questionou a atuação dos diretores. Da mesma maneira que alguém pode imaginar que um político possa ser cooptado pelo poder econômico, qual é a segurança que uma diretoria ou que um diretor de uma agência reguladora também não possa ser cooptado ou cooptada pelo poder econômico? O ministro das Comunicações, Hélio Costa, defendeu a autonomia para trocar diretores. Os diretores, conselheiros das agências, eles certamente podem e devem ser estáveis, senhor presidente, mas não são intocáveis. Aquele que assume um cargo da importância de conselheiro de uma agência, ele não pode estar confiante de que ele é intocável. Neste país, ninguém é intocável. A oposição quer que o poder para nomear ou substituir um diretor de uma agência fique nas mãos do Congresso e não com o governo. Já o governo, que quer manter o controle sobre as nomeações, deu sinais de que as regras que regulam as agências precisam ser revistas. O vice-presidente José Alencar defende publicamente a redução de autonomia das agências. No começo desta semana, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que elas devem cuidar apenas da fiscalização e não mais fazer concessões. Os dirigentes são escolhidos pelo presidente da República depois de passarem por uma sabatina no Senado. Dos 4 diretores e presidente da ANAC, que regula o setor aéreo, só um tem perfil técnico. Para o professor da Universidade de Brasília e especialista em políticas públicas Vicente Faleiros, as nomeações para os cargos de diretores precisam ser feitas com mais rigor. A agência não é uma política de governo, é uma política de Estado.
Então, quando o Estado indica alguém, ele tem que estar pensando num serviço público e não num afiliado político. Todos deveriam ser escolhidos mais pelo perfil técnico do que pelo perfil de afiliação partidária. Agências executivas são autarquias ou fundações públicas que celebram contrato de gestão para ampliação de sua autonomia por meio de fixação de metas de desempenho. É um estímulo a que autarquias e fundações acelerem seu processo de reforma administrativa para se tornarem mais eficientes. Por um lado, a autarquia ou fundação se compromete com metas de desempenho. Por outro lado, se alcançar essas metas, ganham maior autonomia. Essa autonomia se refere a âmbitos diversos, incluídos os âmbitos administrativo, orçamentário, de pessoal. Por exemplo, a entidade passa a ter o dobro de limite para contratação direta, sem licitação. A Lei de Licitações permite a dispensa de licitação quando a compra for de valor inferior a R$ 8.000. Se uma autarquia ou fundação consegue a qualificação de agência executiva, passa a poder contratar sem licitação até o valor de R$ 16.000. Os requisitos para obter a qualificação são os seguintes: ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Esse ministério é aquele a que a autarquia ou fundação está vinculada. Lembre-se do tema da distinção entre subordinação e vinculação, que vimos em aula passada. Ter plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional, voltado para a melhoria da qualidade da gestão e para a redução de custos, já concluído ou em andamento. Tanto o contrato de gestão quanto o plano estratégico têm que cumprir certos requisitos. Veja. Se necessário, pause a apresentação para ler com mais tranquilidade. Veja aí as normas aplicáveis às agências executivas. Qualificação e desqualificação como agência executiva ocorre mediante decreto. As agências executivas são uma realidade pouco adotada pela administração pública. Consórcios públicos. O artigo 241 da Constituição prevê: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Os entes da federação podem unir esforços para prestar algum serviço público em comum. Por exemplo, um Estado e 2 municípios podem realizar um consórcio em que o Estado se comprometa a construir um hospital, enquanto os municípios se comprometem com a qualificação de seu pessoal para trabalhar no hospital. Isso é útil quando os municípios não têm recursos para realizar tudo sozinhos. É uma maneira de coordenar os esforços das várias entidades federativas. A partir do consórcio, as entidades devem criar, ou uma associação pública, ou uma entidade de direito privado. Lembre que as associações são autarquias, e assim, são de direito público. Criada essa autarquia, a ela será transferida a titularidade do serviço público específico, que pode ser a prestação de saúde, a coleta de lixo urbano, ou outro serviço público qualquer. Como essa associação pública é dirigida por membros dos vários entes federativos envolvidos, a gestão desse serviço passa a ser associada, como estabelece o artigo 241. Note que podem haver consórcios entre diversos entes federativos. Por exemplo, entre um Estado e 2 municípios, ou entre 3 municípios. Veja o vídeo a seguir, que fala da importância dos consórcios públicos. Até amanhã, prefeitos, secretários estaduais e municipais estão reunidos aqui em Fortaleza discutindo a importância dos consórcios públicos, uma parceria que pode trazer benefícios às administrações e principalmente para a população. Durante o evento, representantes dos governos estadual e federal apresentaram aos prefeitos as vantagens da formação dos consórcios públicos. Ele envolve
vários municípios da região, e isso faz com que eles possam, na realidade, estar recebendo recursos, tanto do governo do estado quanto também do governo federal. Na prática, o consórcio público funciona com a união de duas ou mais administrações para garantir a construção de um objetivo em comum, como, por exemplo, hospitais ou aterros sanitários em cada região. Nestes casos, o consórcio público ajuda a prefeitura a reduzir gastos e potencializar ações. Eu acho que nós todos, dos municípios do interior do estado do Ceará e também, é claro, do Nordeste, nós temos que fazer essa união de forças e de recursos, economizar. E quando você economiza, vai sobrar dinheiro para fazer outras coisas importantes. O secretário das Cidades, Joaquim Cartacho, admite que no caso da construção de aterros sanitários, o consórcio público é visto como uma alternativa para que os municípios façam o dever de casa. Na verdade, o Estado está buscando aí ajudar os municípios a resolver um problema que é deles, do ponto de vista da responsabilidade institucional. E para evitar excessos ou qualquer tipo de desvio, o Tribunal de Contas dos municípios mantém a fiscalização sobre os consórcios. Todas as transações administrativas, todas as ações administrativas que são feitas, tem que submeter à lei como toda a administração pública. A diferença é que o consórcio ele é um ente separado do município, né? Que ele não pertence ao município. Então, aqueles consórcios serão fiscalizados pelo tribunal como se fosse, por exemplo, uma secretaria de município. Vejamos, de modo simplificado, as etapas pelas quais passa um consórcio público, até o surgimento de uma associação pública. Imaginemos que 2 municípios queiram fazer um consórcio e criar uma associação pública. Primeiro, temos a assinatura do protocolo de intenções, por parte do Poder Executivo, das entidades federadas interessadas. Esse protocolo deve conter certas cláusulas específicas, como determina o artigo 4º da Lei 11.107, de 2005. Em seguida, o protocolo deve ser publicado na imprensa oficial, dos 2 municípios. Posteriormente, aguarda-se que ambos os poderes legislativos de ambos os municípios ratifiquem o protocolo de intenções. Quando entre em vigor a última lei aprovada, no nosso exemplo a Lei do Município 2, a associação pública adquire personalidade jurídica. Se a intenção não for criar uma associação pública, mas uma entidade de direito privado, então o protocolo de intenções deverá ser levado a registro, depois das ratificações por lei de cada município. Algumas prescrições legais sobre consórcios públicos. O consórcio público constitui associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. O consórcio público constituído em associação pública tem personalidade de direito público, como vimos em aula passada. Neste caso, tal associação, que é uma espécie de autarquia, integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. No caso de pessoa jurídica de direito privado, a lei não esclarece que espécie seria. A União somente participa de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados, em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Os consórcios podem promover desapropriações e instituir servidões, nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo poder público. Os consórcios podem ser contratados pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Devem ser precedidos de um protocolo de intenções, que precisa ser ratificado por lei. Uma das entidades consorciadas pode preferir fazer um consorciamento parcial ou condicional. Isso ocorre quando a lei de ratificação fizer alguma reserva, e essa reserva for aceita pelos demais consorciados. Por exemplo, a lei pode ratificar o protocolo, mas estabelecendo que só se obrigará se a inflação for menor que 10%. Nesse caso, teríamos um consorciamento condicional. Como vimos, a associação pública adquire personalidade com a vigência da última lei de ratificação do protocolo de intenções. A associação pública criada mediante consórcio integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Por isso, ela passa a ser chamada de entidade transfederativa.
No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público observará as normas de direito público, no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho. Os consórcios, sejam eles associação pública ou entidade privada, possuem um estatuto que rege a estrutura da entidade. Terminamos. Hora da revisão. Hoje, falamos sobre agências reguladoras, agências executivas e consórcios públicos. Vimos a finalidade das agências reguladoras: normatizar uma atividade econômica ou um serviço público, com autonomia, sem interferências políticas. Estudamos as características das agências reguladoras. Vimos que as agências executivas são qualificações dadas a autarquias, ou fundações, que celebram contrato de gestão, em que se comprometem a uma reestruturação para se tornarem mais eficientes. Em contrapartida, ganham maior autonomia. Estudamos os consórcios públicos, e vimos algumas normas aplicáveis a eles. Os consórcios podem dar origem a associações públicas, ou a entidades privadas. As associações públicas são autarquias. Portanto, gozam de personalidade de direito público. E se caracterizam por ser transfederativas, ou seja, integram a administração indireta das entidades federativas consorciadas. E mesmo que a opção seja por criar entidade privada, ainda assim se aplicam normas de direito público, no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela legislação trabalhista. Bom estudo para você, e até a próxima!